Nova investigação da Polícia Federal prendeu os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco. O delegado Rivaldo Barbosa também foi preso. De acordo com a Polícia Federal, ele ajudou a planejar o crime e atrapalhou as investigações. Este caso tem repercussão nacional há 6 anos. E claro que este tema também veio à tona aqui na Câmara Municipal, na tribuna. A prisão de Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa foi uma ação importante que coloca mais luz sobre o crime, que foi um crime terrível, um crime que marcou, traumatizou a sociedade brasileira, que foi o assassinato de Marielle Franco em 2018. O assassinato de Marielle talvez tenha sido a expressão máxima da violência política de gênero, da violência com que as mulheres, a negritude, com que aqueles que lutam em defesa contra as máfias, as milícias, contra a extrema-direita, talvez o crime de Marielle seja o ápice desse processo. E é muito importante que esse crime seja desvendado, que esse crime seja esclarecido. Essa notícia que os mandantes são os políticos Domingos e Chiquinho Brazão, né? E também do ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. Lembrando que esse tem um agravante, porque o que se revelou posteriormente foi de que ele dialogava com os familiares, dialogava com um comitê, inclusive, que se constituiu para fazer o acompanhamento do caso, dizendo que seria uma prioridade a resolução desse crime. E aí, então, sabe-se que ele operou nessa obstrução do processo. É importante destacar que o ato do ex-chefe da Polícia Civil, delegado Rivaldo Barbosa, na verdade é a ponta do iceberg daquilo que ocorreu dentro dessa instituição. Parte do processo está esclarecido, mas como já foi aqui mencionado pela vereadora Mariana Conte, e também pelo vereador Paulo Búfalo, é importante que ainda se esclareça as razões, as motivações, e eu quero crer que brevemente isso será esclarecido, visto que há um empenho do governo federal, da Polícia Federal, dos órgãos, para que de fato este crime bárbaro seja totalmente esclarecido. Bom, subo à tribuna para falar do início, do desfecho do caso Marielle. Primeiramente, pontuar que qualquer crime ele precisa ser investigado e as pessoas punidas. De um crime brutalmente e que não deve acontecer, ainda mais uma classe política, que fique claro, todo crime tem que ser apurado, tem que ser investigado e as pessoas condenadas. E essa resposta é importante para dar fim à dor de familiares, amigos, pelo brutal assassinato de Marielle, que representa a escala máxima da violência política contra as mulheres negras e lideranças populares que ousam ocupar o espaço da política. Impressiona ver como um crime organizado está infiltrado até mesmo na política e nas polícias. Fiquei espantada ao saber que a Polícia Civil responsável pelo caso era uma das pessoas que arquitetou essa barbárie, um dia depois de se tornar chefe, inclusive. O pecado de Marielle foi confrontar os poderosos, os setores imobiliários e das milícias. Ela tinha como uma das suas principais bandeiras a luta pela regularização fundiária de famílias pobres, que sempre contrariou aqueles que querem apenas ganhar dinheiro e estão se lixando
para os direitos básicos do povo do Rio de Janeiro. Esse caso, em primeiro lugar, inclusive, sempre reafirmar, né, nossa solidariedade às pessoas mais próximas, aos familiares que sofreram muito, ao partido da vereadora Marielle, o PSOL e seus companheiros e companheiras de partido. Esse caso é muito emblemático para a gente ver o que está ocorrendo no Brasil. As milícias, que também possuem já seus embriões no Brasil todo, inclusive aqui na nossa cidade, elas vão se misturando com o aparelho estatal, dominando territórios, aprofundando a corrupção e utilizando da prática da violência política para impor a sua autoridade e as suas ideias, mais do que ideias, os seus interesses. Então, é um caso muito grave. É muito importante que a Polícia Federal tenha conseguido chegar aos mandantes. Todo o meu respeito, né? Isso deve ser merecedor para qualquer pessoa, para qualquer cidadão, para qualquer ser humano, né? Uma pessoa morreu e o crime tem que ser investigado. Então, se houve um crime, assim como houve de Marielle, assim como houve de Toninho, aqui em Campinas, assim como houve de Celso Daniel, assim como houve um crime, esse muito claramente político, de Adélio Bispo, tudo tem que ser investigado e tem que ser levado em consideração. Mas, ao mesmo tempo, eu só não posso concordar com a generalização que se faz aqui. Sobem alguns parlamentares e vem aqui e coloca a polícia e fala da polícia. Vamos começar a separar? Se vocês quiserem entender um pouco mais de polícia, eu até explico para alguns. Tenho a satisfação de explicar como funciona a polícia no Brasil, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Exército Brasileiro, a Marinha. Eu falo para vocês, dou algumas dicas de como vocês podem se comportar para falar, mas generalizar não. Me desculpe, se vocês estão falando, querendo misturar polícia com milícia, e aí até falaram de Campinas, está muito enganado. Campinas não tem milícia. Campinas não tem chefe de tráfico que não deixa a polícia entrar. Aqui não tem redutos exclusivos do crime organizado como tem no Rio de Janeiro.